A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como você está no dia de hoje? Esse momento ímpar na sua vida. Eu tenho certeza que, ao sintonizar a nossa programação, você espera que Deus fale ao seu coração. E Ele irá falar. Eu tenho convicção que os ministérios à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, talvez não tenham ou estejam lhe acrescentando aquilo que você precisa. Por isso que você depende desta programação. Esta é uma programação evangélica, voltada não só para aqueles que são evangélicos, obviamente, mas para todo aquele que precisa de Deus, para todo aquele que sabe que terá uma vida melhor, mais bem-sucedida, se Jesus fizer parte do seu caminho. Para você, bem-haja, que tudo lhe vá bem. Eu desejo que neste momento você esteja bem, você se encontre bem. Eu sei que a sociedade anda de uma forma, e a cada semana, a cada dia nós vemos, o ano já está daqui a pouco a terminar, e nós vemos que as coisas estão tão emboladas, né? Parece um novelo, parece não se sabe onde começam ou onde terminam os conceitos morais, os conceitos religiosos, humanos, a ética. Mas nós, enquanto evangélicos que somos, entendemos que a vida e na vida existem métricas, diretrizes que devem ser seguidas para que a vida seja bem-sucedida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre integridade. Quantas são as pessoas que falam, não só falam, que vivem integridade, de forma íntegra, que são pessoas credíveis e confiáveis? Quantas são as pessoas que você conhece? Talvez você esteja dizendo, puxa, nem eu sou íntegro, nem eu sou uma pessoa credível. Atenção! Se analise agora um pouquinho. Se você estiver com esse pensamento, está na hora de você mudar. Está na hora de você entender que Deus quer que você mude. Porque não dá para construir uma sociedade boa. Eu estou falando de sociedade não desse âmbito social, amplo. Eu estou falando da sociedade que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o lugar onde você se relaciona. Nós chegamos a 123 países à volta do mundo. Eu posso estar chegando em qualquer cultura agora, mas essa questão da integridade, ela não vale para cultura, não vale para credo, não vale para raça, ela vale para todos. Para eu ter uma vida credível, para eu ser uma pessoa que as pessoas possam confiar, para eu ser alguém que meus filhos possam olhar e dizer, eu quero ser como o meu pai, como a minha mãe, eu preciso ter uma vida de integridade. Esta é uma característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são íntegros. Você sabia disso? Você quer ver isso? Vamos iniciar o programa de hoje. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vá a Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim, o justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Veja bem, o justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. A integridade, ela tem uma característica de quem é justo. Se você, eu lhe fiz uma pergunta no início do programa, se você não está se sentindo íntegro, uma pessoa íntegra, o que é uma coisa íntegra? Vamos pensar assim, um objeto, você compra um objeto, um eletrônico, você lê o manual de instruções e tudo, e você pluga na corrente elétrica e você liga e de repente está funcionando. Aquela estrutura está íntegra, está funcional. Quando você
por algum motivo, ou porque está variado, ou porque, enfim, N são os motivos, né, para não funcionarem os eletrônicos. Vieram de outro país ali, que dizem, né, que garantia de 10 anos, mas não dura nem 10 meses, enfim, tem N motivos. Mas eu estou falando daqueles que deveriam funcionar. Se você liga e não funciona, se você faz tudo, ele não está íntegro, ele não está coerente, ele não está funcional, ele não presta para a função a qual se designa. Quantas vidas, quantas pessoas têm essa atitude? Estão ali, parecem um aparelho funcional. Nossa, se eu conseguir ligar este aparelho, eu vou ter funções N no meu trabalho, na minha casa. Você está entendendo a analogia? Não funciona. A vida do cristão, ela não funciona se o cristão não for íntegro. Por quê? Porque o justo vive na integridade. Nós temos visto homens, mulheres e até crianças sem integridade. Não estão funcionando bem. Aprenderam que têm que se dar bem em tudo. Não foram educados a ensinar, não foram educados a respeitar o próximo. Não foram preparados para a vida. Nunca vi uma sociedade tão sem ética, tão sem princípios morais e tão sem educação. Palavrinhas mágicas como muito obrigada, por favor, bom dia, também se usa, né? Boa tarde, olá, como está? Sabe? Palavrinhas como nós dizemos às crianças, né? As crianças não estão sendo educadas, até porque os pais dessas crianças não receberam educação. É um ciclo, né? Isso não tem a ver com a pobreza, nem com a riqueza, peço desculpas. Isso tem a ver com a perda da integridade do ser humano. Não há como você quantificar, nem qualificar alguém que não tenha integridade. Porque integridade, nós acabamos de ver em Provérbios 20, versículo 7, que o justo, ele anda na integridade. Eu sei que hoje em dia nós estamos falando, né? Hoje em dia as pessoas, você ser íntegro, você ser uma pessoa verdadeira, parece que você é um ser do outro planeta. É andar, né? Nadar contra a maré. Você ser um bom filho, você ser obediente aos seus pais, você ser um bom marido, uma boa esposa, você ser honesto, você ser fiel. Hoje em dia isso é piegas. Por quê? Por que o errado tem que ter cara de certo e todo mundo tem que dizer é certo? Por que hoje as coisas que Deus diz que são abomináveis são aceitas como se fossem boas e todo mundo tem que ser? Não, nós cristãos não somos todo mundo. Nós somos um povo que seguimos a Bíblia Sagrada e devemos obedecê-la. Logo, temos que ser pessoas íntegras. Porque é muito triste, é lamentável, quando nós ouvimos assim, olha, aquela pessoa é íntegra só enquanto está aparente, porque dentro de casa ou no oculto, ou é uma pessoa destemperada, descontrolada, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa desmesurada. Quem você tem sido nesse universo da integridade? Porque quando você acredita e confia numa pessoa, você resolve as coisas com essa pessoa. Você chega até essa pessoa, você fala com esta pessoa. Você põe, né, como secularmente se fala, as cartas na mesa. Às vezes é uma relação familiar. Às vezes são coisas que você ouve, que você não sabe nem de onde saíram. Eu vi um filme há muito tempo atrás, e já revi, é um filme antigo, Otelo, de Shakespeare, com, eu não lembro muito bem os nomes dos atores, mas um ator, Lawrence, foi um épico.
Ele hoje é bem já senhor, ele era bem jovem. Aquele filme, naquela trama, mostra a falta de integridade de uns personagens que levaram, digamos assim, a perda, a quebra de uma relação de amor tão importante. Uma pessoa que não tinha integridade, que começou a fomentar mentiras, começou a fomentar coisas a respeito de outras, e um ciclo de amor e amizade que era tão grande se caiu, se destruiu. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus abomina, são 7 coisas que Deus abomina. E a última delas é aqueles que criam intrigas entre irmãos. Sabe aquela pessoa intriguenta? Aquela pessoa que cria intrigas, aquela pessoa que está sempre querendo expor o outro. Esta pessoa não é justa, não é filha de Deus, não vive integridade. Afaste-se de quem não tem integridade. Ah, bispa, mas eu convivo com essas pessoas no trabalho, eu convivo com essas pessoas durante o dia. Realmente, nós temos que conviver com todas as pessoas, mas você não pode abandonar os conceitos bíblicos que nos ensinam que o justo vive e anda em integridade. Andar em integridade é algo constante. Isso não é mérito, você ser verdadeiro e ser íntegro. Isso e faz parte do ser evangélico, do ser cristão, do ser filho de Deus. Porque não adianta eu dizer que sou filho de Deus na hora que eu preciso das coisas, na hora que as coisas estão bem. Não. Você quer saber como uma pessoa é? Você quer ver se essa pessoa é íntegra ou não? Põe esta pessoa no meio de um conflito. Põe esta pessoa no meio de uma dificuldade. Você vai saber quem esta pessoa é. Põe esta pessoa no meio de um monte de dinheiro dos outros alheios. Põe esta pessoa, são N situações, numa situação onde ela pode falar a verdade e pode mentir. Porque há pessoas que dizem assim, não, eu menti porque eu tinha medo de falar a verdade. Só que a Bíblia diz que a verdade liberta, é libertadora. A mentira aprisiona, sim. Porque quem fala a verdade fala sempre a mesma coisa. Quem mente se esquece do que falou. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo, olha, eu ouvi falar isto e isso, e vou questionar a pessoa porque eu acho que as coisas têm que ser resolvidas, e a pessoa, eu falei isso? Eu não falei isso. Falou, mas não lembra, sabe por quê? Porque mentiu. A Bíblia diz aqui na palavra santa, Santa Bíblia, que o pai da mentira se chama Satanás. E o nosso Pai, amado, Pai de amor, Pai bendito, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, da nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante, muito bonito dizer que todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que nós vemos. Religião não salva ninguém. Existem muitas pessoas religiosas, a Bíblia nos mostra isso, que eram chamadas de hipócritas, porque eram apenas religiosos. Não praticavam, era aquele rito, né? Aquela rotina. Eu sou religioso porque eu vou na igreja, porque eu acendo velas, porque eu faço as orações, porque eu vou na ceia, mas eu não amo o meu próximo, eu não faço nada. Não é fazer caridade, é amar de verdade, é dividir a vida. Eu não faço nada disso. Mas eu sou religioso. Estou falando de algo mais profundo. Sabe, princípios internos? Esta semana eu li uma matéria que uma médica perdeu uma carteira com documentos, com dinheiro, e que um morador de rua achou esta carteira e entregou à médica. Chegou em contato, entrou em contato e entregou. Ela ficou tão surpresa, ficou tão feliz. Isso foi matéria de noticiário. Mas por que tanta? Porque as pessoas perderam a integridade. Quantas pessoas encontram valores, documentos e dizem, vou tirar para mim, vou jogar fora, vou queimar, porque
Integridade. Você que está me ouvindo agora, eu espero que você esteja dizendo, eu sou uma pessoa íntegra. Eu funciono no meu trabalho, eu funciono na minha casa. Quando eu sei que alguém na minha casa está agindo errado, eu chamo e converso, digo, olha, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu pai, ou olha só pai, sabe? Aquela integridade de fazer as coisas funcionarem, de fazer com que as coisas sejam melhores. Não dá mais para viver dentro do contexto religioso aparência. Não, porque a aparência passa, sabe? A aparência, tudo passa. Mas os conceitos, o legado que se deixa para um filho. Você sabe que hoje em dia existem adultos que são mentirosos, que são negligentes, que são sonegadores, que são egoístas, porque aprenderam com os pais. Que legado horroroso, né? Que legado você tem deixado para sua família? São várias as formas hoje em dia de comportamento, né? É o construtivismo, o behaviorismo, é um monte de coisa aí que a gente vê, né? Um ser crescendo, construindo, se formando. Mas existem seres que estão se formando e as peças não encaixam. Eu não amo porque eu nunca fui amado. Eu não compreendo porque eu nunca fui ensinado a compreender. Eu não sei fazer as coisas bem feitas porque ninguém me ensinou a fazer. Mas eu compreendo que todos nós, e você que está me assistindo não é diferente. Nós temos a nossa capacidade facultativa, nós temos a razão. Olha, você não foi ensinado, mas é sempre tempo de aprender. Não dá para dar desculpas. Enquanto a vida, a esperança, não existe essa frase assim, é verdade. Não dá para dar desculpas. Eu não fui ensinada a amar. Aprenda, aprenda com quem ama. Todo mundo sabe como amar. As qualidades, as características, vá lá em 1 Coríntios 13 que você vai saber quais são as características do amor. Eu não fui ensinado a ser honesto porque todo mundo à minha volta era desonesto. Aprenda com Jesus a ser honesto. Quando Jesus disse ao seu discípulo, olha, vai lá, pega o peixe e dentro desse peixe paga os impostos. O Senhor estava dizendo, não seja negligente. Não só negue os impostos. Quando o Senhor Jesus estava olhando aquela multidão e todo mundo impedindo que um cego gritasse, Senhor, Senhor Jesus, Filho de Davi, Senhor, Senhor, e todo mundo dizia, cala-te, e Jesus olha e fala, peraí, aquelas pessoas estavam bem, mas o cego não estava. Integridade. Que assunto bom, né? Independente de idade. É quando você chega em casa, e eu estou passando por isso com 2 pré-adolescentes na minha casa, e você vê uma criança reclamar que tirou uma nota que não deveria, e você começa a olhar e diz, o professor é injusto, o professor é injusto, e você começa a olhar e diz, você estudou isso? Quantas mães, eu tenho visto isso, faço parte de alguns grupos de mães, quantas mães acham que seus filhos são perfeitos, que as notas deveriam ser melhores, mas eles não estão se preparando para estas provas. Um exemplo, né, pessoal? Isso é na vida, essa aplicabilidade é na vida, em qualquer. Quantas vezes você põe o seu carro numa retífica, digamos assim, numa oficina, e você paga pelas peças, e o carro continua dando problemas porque as peças que foram colocadas já eram genéricas, já eram impróprias. Quando você colocar seu carro para consertar, pagou, pede as peças, quer as peças de volta. Depois você se desfaz dela. Infelizmente, existem muitas pessoas sem integridade à nossa volta. Mas o Senhor diz que o justo andará em integridade. E quem vai te livrar das pessoas que não têm integridade? Deus. Ele vai te livrar.
Então, eu queria que neste momento você fizesse essa avaliação, né? Porque não tem a situação nessa vida, não há situação nessa vida que faça com que a pessoa de Deus perca a integridade. Você quer ver isto? Para nós terminarmos o programa, abra sua Bíblia em Jó 25, versículo 5. Então vamos lá no livro de Jó 27, 5, capítulo 27, versículo 5, diz assim: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Veja bem, longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Jó estava dizendo, Jó estava falando para os homens perversos, né? Para os homens maus. Eu nunca vou vos dar razão, porque eu vou morrer sendo íntegro. Jó, nós conhecemos esse personagem bíblico. Se você não conhece, vá à Bíblia e leia uma história belíssima, uma das histórias mais belas que já ouvi na minha vida. Uma pessoa que era íntegra, que perdeu tudo, que se viu sozinho, doente, mas em nenhum momento ele perdeu a integridade. Nem com os amigos, nem com Deus, nem com ninguém. Quantas vezes acontece uma coisa na vida de um cristão e ele se volta contra Deus? Cadê Deus? Onde é que está Deus que não vê isso? Deus é íntegro. E para convivermos com pessoas íntegras, nós temos que ter integridade. Por isso que existem pessoas que não conseguem conviver umas com as outras. Olha só, vamos fazer o seguinte, a gente faz assim, porque aí ninguém sabe. Aí a gente se dá bem, porque aí todo mundo vai achar que a gente, que aquela pessoa... Olha, amados, ninguém pode saber, mas Deus sabe. E você também. Não vale a pena. Não vale a pena se vender por dinheiro nenhum. Não vale a pena, sabe? Às vezes é tão pouco. A pessoa perde a vida por tão pouco. A pessoa perde a dignidade por tão pouco. A pessoa perde a integridade por tão pouco. Então, nesse momento, esse papo cabeça de toda sexta-feira, eu espero que você esteja refletindo nessas palavras. Deus diz que o seu justo, seus filhos, andam sempre, é contínuo. Vai haver situação que vai fazer com que você pense, mas eu vou continuar sendo íntegro? Se você é justo, vai continuar sendo íntegro e Deus irá lhe honrar. Faça isso na sua vida. Mas todo mundo age errado, haja certo, porque você vai ser honrado. Isso é uma lei natural. O ser humano não entende, mas Deus honra. É assim que tem que ser. Deus honra, honra. Deus faz como, bispa? Deus mostra para você que Ele está atento a todas as coisas. E Ele vai lhe abençoar. Então, em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você esteja, aonde você estiver agora, com paz no seu coração. Volte à integridade, volte à verdade, volte à transparência da sua vida, para que seu ministério, a sua vida pessoal, para que a sua vida emocional seja uma vida feliz e bem-aventurada. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração.
Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.